O presidente do Fed, de Rickman, tá dando um susto no mercado. Parece que o Fed pode continuar elevando as taxas de juros. Eles precisam proteger o dólar, seus capitalistas. E nós vamos falar sobre o dólar e também sobre a dívida americana, o custo dela, que você vai se assustar. Você vai se assustar como esse negócio vai ficar impagável. E eu vou te dar algumas alternativas de como você vai se proteger de quando os Estados Unidos entrarem em colapso. Não acredito que vai ser agora, não acredito que vai ser agora que o dólar vai perder a hegemonia, mas em algum momento isso vai acontecer e você vai entender por que nesse vídeo. Nós também vamos dar um giro nos indicadores da macroeconomia para mostrar para você como que as decisões do Fed já estão afetando a economia real. Cola comigo até o final, seu capitalista, que vai valer a pena. Já compartilha esse vídeo para geral aí, para os seus amigos do WhatsApp, deixa seu like aqui embaixo e bora compartilhar a tela. Começando aqui a falar desse senhorzinho, esse senhorzinho simpático aqui, né, pessoal? Que nada mais, nada menos é o presidente do Federal Reserve, de Rickman, certo? O Federal Reserve tem várias filiais, digamos assim, e esse é da filial, digamos assim, de Rickman, o Thomas Barkin. E ele fez algumas falas polêmicas, eu diria, interessantes, que podem nos dar uma ideia do que nós podemos esperar para as próximas reuniões do Fed de definição de taxa de juros. O mercado é aquele viciado, ele é viciado na cachaçinha. O mercado precisa de uma cachaçinha. Qual que é a cachaçinha do mercado? A cachaçinha do mercado são os estímulos. Só que se os caras continuam elevando os juros, não tem cachaçinha pro mercado não. E aí que eu acredito que isso pode gerar uma certa frustração, uma certa congestão no mercado. Os players do mercado estão acreditando em cortes de juros o mais rápido possível. Só que, pelo que dá para entender aqui nas falas do Thomas, eles não estão muito preocupados com isso não. Eles não estão nada preocupados com o que o mercado está achando. Então bora cair para dentro aqui, olha só. O presidente do Federal Reserve, de Rickman, Thomas Barkin, disse nesta última terça-feira que gosta da opcionalidade implícita na última declaração de política do Banco Central dos Estados Unidos, mas está confortável em aumentar ainda mais as taxas de juros. Então, para o presidente do Federal Reserve, de Rickman, tá tudo bem fazer mais elevações de taxa de juros. Por quê? Porque eles têm um objetivo. Para você que acompanha o canal, já entendeu por que eles estão fazendo isso? Para combater a inflação. Você já entendeu a dinâmica. E eles estão deixando muito claro que para justamente combater a inflação, eles estão dispostos a fazer o que for preciso, pessoal. Então isso aqui é muito interessante, é muito importante a gente observar. Então ele fala que sim, eles podem aumentar as taxas de juros se for necessário para reduzir a inflação. Abre aspas para ele. Acho que a mensagem enviada na última declaração foi de opcionalidade. Não foi de uma pausa ou um pico, disse Barkin à Bloomberg TV. Exatamente o que a gente falou, né, pessoal? Justamente nas falas do Powell, né? Ele deixou muito claro que eles vão ficar observando os indicadores da macro, que é o que a gente traz aqui para vocês, por isso que é muito importante você acompanhar os vídeos, para você pegando, né, justamente o andar da carruagem, porque a gente vai trazendo os indicadores que justamente o Fed observa para definir as taxas de juros. Então o que eles precisam ver? Eles precisam ver a inflação caindo e eles observam a consequência dessa contração lá no mercado de emprego. Só que o mercado de trabalho, ele é um indicador atrasado. Então o Fed ele fica vendo que a inflação ela precisa cair mais e que o mercado de trabalho está bem, então eles podem continuar elevando o juro. Essa que é a grande jogada. Só que o que eles não se ligaram, na verdade eles sabem, né? Mas o que os investidores não se ligaram é que o mercado de trabalho é a quarta peça que a gente comenta aqui no canal. É a última peça a cair. Então quando essa peça cair, já é tarde demais. Ou seja, quando o Fed perceber que a economia está entrando numa recessão, já é tarde demais, já entrou numa recessão. É isso que você precisa compreender, seu capitalista. Ele falou aqui, ó, quero saber mais sobre o que está acontecendo com todos esses efeitos defasados, mas também quero reduzir a inflação, disse ele. E se mais aumentos são necessários para fazer isso, estou confortável em fazer isso. Então, né, pessoal, é justamente o que a gente vem comentando aqui no canal. Eles estão focados em combater a inflação, mesmo que isso leve a economia americana para uma recessão. E é isso que parece que o mercado não quer acreditar. O mercado não quer acreditar que o pouso pode ser duro.
O mercado ainda está comprando aquela narrativa do pouso suave. Vocês estão comprando essa narrativa também? Aí eu deixo com vocês, beleza, pessoal? Bom, vamos seguindo aqui então para entender as consequências dessa contração da economia. Você que acompanha o canal já entendeu que o problema não é o combate à inflação. O problema não é o combate à inflação. O problema que a gente traz aqui no canal é a consequência desse combate à inflação, que é justamente a recessão. E aí, esses indicadores que a gente traz para vocês aqui, pessoal, é justamente para compreender como que está a temperatura da economia. Se essa economia está entrando em recessão ou não por conta dessas medidas tomadas pelo Banco Central. Então vamos ver aqui, pessoal, o primeiro indicador, que é o otimismo das pequenas empresas. A gente sabe que as pequenas empresas são peças importantes para aí o crescimento econômico de uma nação. Se essas empresas param de contratar, param de pensar em crescimento e tal, isso indica um sinal de defasagem, um sinal que talvez a economia possa começar a capengar, certo? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. O otimismo das pequenas empresas está em um declínio acentuado, como você consegue ver aí na sua tela. Ele está atingindo, pessoal, níveis que foram vistos apenas 3 vezes desde a década de 70. Então a gente está vendo agora, nós estamos vendo aqui, peraí, deixa eu tirar esse zoom aqui, ó. Nós vimos lá na década de 70, que a gente sabe que teve um problema inflacionário também, certo? A gente viu aqui lá na crise de 2008, antecipando essa crise, e nós estamos vendo esse nível, pessoal, de pessimismo dos pequenos negócios agora também, nesse mesmo nível, né, dessas 3 vezes que justamente antecipou uma recessão. Cada uma dessas vezes que esse indicador chegou nesse nível, da década de 70 para cá, a gente viu uma recessão na sequência. Será que dessa vez vai ser diferente ou não? Eu acredito que é muito difícil que seja diferente, pessoal, porque nós temos vários indicadores apontando para essa mesma direção. Inclusive, hoje postei um para os membros, que aponta que a galera já começa a sair das ações e ir para um outro lugar que os membros sabem. Então essa que é a grande jogada, pessoal. Ao que tudo indica, a economia vai contrair. E o Fed parece que está disposto a continuar fazendo ela contrair ainda mais, para que o objetivo deles de proteger o dólar e reduzir a inflação aconteça. Quando você escuta o Fed falando em reduzir a inflação, eu escuto eles falando proteger o dólar. O que faz os Estados Unidos ser grande por diante é a força do dólar. Eles não querem fazer o dólar perder força. Por isso que eles precisam, né, justamente fazer esse controle, tá, seus capitalistas? Vamos seguindo aqui então com mais um indicador para vocês entenderem, né, justamente as consequências dessas atitudes aí do Fed. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos a venda do varejo, só que nós temos as US Retail Sales nominal e também as ajustadas pela inflação. Aqui, pessoal, é interessante que a gente já começa a ver uma queda nas vendas do varejo, certo? Essas quedas aqui justamente antecipam recessões, como você consegue ver, por exemplo, aqui na crise de 2008. Nós estamos vendo, né, aqui nos números nominais, essa queda das vendas do varejo. Então, isso já está indicando justamente aqueles fatores que eu apontava que iriam acontecer há meses atrás. Há mais de um ano eu falava que isso iria acontecer e estava antecipando para vocês se prepararem para isso. Porque lembrem-se, crises são oportunidades para quem se prepara e para quem se antecipa. Você que está se preparando junto com a gente, você vai mudar de patamar. Porque é nas crises que moram as grandes oportunidades. E ao que tudo indica, a gente está entrando em mais uma contração que vai ser linda, gente, para quem se prepara. Para quem está aí no mundo da lua, da Nárnia, dormindo no ponto, esses vão se lascar. Mas eu sei que vocês são diferentes. Eu sei que vocês estão buscando conhecimento para fazer acontecer. Estão dominando os ciclos e as bases da economia. Então, se a gente pega aqui, queda nas vendas do varejo. Beleza. E ajustado pela inflação. Aí o negócio ainda é pior. Queda de 4,2%. Que é isso que os indicadores nominais não pegam. Mas se você leva em consideração a correção pela inflação, o negócio está muito pior. Se você corrige as vendas do varejo pela inflação, tá muito pior, pessoal. Isso aponta justamente a perda de poder de compra, a deteriorização das margens. Então, é igual aquela história lá em 2020, o governo arrecadou mais, mesmo reduzindo imposto.
Mais ou menos, porque se tudo aumenta de preço, a inflação sobe 40%, igual a gente viu acontecer nos últimos anos, o governo arrecada mais. A mesma coisa acontece com a inflação. Se o preço dos produtos aumenta, ou aparentemente as pessoas estão ganhando mais dinheiro, não é porque está vendendo mais que o lucro está acompanhando isso, porque você tem que ver as margens. Você tem que ver o quanto desse aumento de volume, de vendas, de faturamento, foi decorrente justamente de aumento de poder de compra ou apenas da questão inflacionária. Você está entendendo a dinâmica, seu capitalista? Então, aqui, quando você ajusta essas vendas do varejo para a inflação, você pega essa deteriorização, o negócio é ainda pior. E aí, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a gente também tem essa problemática da dívida americana, do estouro do teto da dívida. E isso vai gerar um imbróglio que você vai descobrir agora como se proteger desse imbróglio. Eu vou te contar agora. Porque o que está acontecendo aqui, pessoal? A gente viu que o Fed está buscando proteger o dólar. Só que ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, você também tem o governo, né, querendo estourar o teto de gastos, querer gastar cada vez mais e endividar o país cada vez mais. Só que conforme essa bola de dívida vai aumentando, e a gente já falou em vídeos passados que é mais de 60, 70 vezes que eles estouraram o teto de gastos, conforme essa dívida vai aumentando, o custo dela aumenta. E hoje, pessoal, pasmem, o terceiro maior custo para os Estados Unidos é pagar a própria dívida. O terceiro maior custo, como você vai ver aqui, para os Estados Unidos é o custo da própria dívida. E eles querem aumentar ainda mais essa dívida. E para pagar a dívida, tem que emitir mais dívida. Aonde isso vai parar? Não vai dar em lugar nenhum bom. Isso eu posso te antecipar. Isso aqui não vai dar em nada muito bom, não. Provavelmente nos próximos anos a gente vai ver sim o colapso do dólar e o colapso dos Estados Unidos. Não acredito que vai ser agora. Acredito que antes vai rolar o Fight to Quality, que eu já expliquei para vocês, né? Mas acredito que em algum momento o dólar, talvez depois da crise, né, onde os Estados Unidos vai ter que voltar a estimular a economia e ainda imprimir dinheiro para se financiar, talvez aí que a galera fuja do dólar, tá? E aí elas vão para algum lugar que eu vou falar para vocês. Mas vamos aqui, ó. Os custos anualizados estimados do serviço da dívida são cerca de 90% mais altos do que em 2011. Isso se deve parcialmente a uma pilha de dívida explosiva, mas também devido à mudança significativa nos rendimentos dos Estados Unidos. Conforme a taxa de juros aumenta, seus capitalistas, o custo da dívida aumenta, porque o juro está aumentando. Então eles têm uma dívida grande, cada vez ficando maior e cada vez mais impagável, enquanto os juros agora estão aumentando e o próprio Fed está cogitando aumentar ainda mais os juros. Se não aumentar, se ele só manter nessas taxas, já vai ser corrosivo, já vai ser explosivo. Olha, pessoal, essa alta do custo da dívida aqui, isso aqui é assustador, cara. Então, em 2022, com base em como o Tesouro divide os itens de linha, o governo dos Estados Unidos gastou 1 trilhão e 200 bilhões em saúde, 909 bilhões, 1,2 trilhões, né, em seguridade social, 909 bilhões em saúde, e o terceiro custo do governo americano foi com os custos do serviço da dívida, que somaram em 2022 813 bilhões de dólares. 813 bilhões de dólares é o custo da dívida americana, pessoal. E cada vez mais eles precisam imprimir mais dinheiro para justamente pagar a própria dívida, para manter a máquina rodando. Isso aqui é insustentável. E em algum momento, sim, o dólar vai cair. Não acredito que vai ser agora no curto prazo. Mas você precisa se preparar para quando isso acontecer no futuro. E talvez não seja um futuro muito longo, não. Pode ser depois dessa crise que a gente está falando, tá? E aí, pessoal, olha só. O déficit orçamentário continua fora de controle. Recebimentos do Tesouro ficam atrás dos gastos. E o Tesouro caiu, né? O caixa caiu 87 bi. Então não é um impasse normal do teto da dívida, mas uma crise fiscal. Uma vez que o teto da dívida seja aprovado, o Tesouro precisará emitir trilhões de dólares de dívida. Vai ser necessário imprimir mais dólares. E para onde vai o dólar? O dólar aí sim vai se depreciar, acredito eu, quando eles precisarem imprimir cada vez mais por conta desses estouros do teto, e também cada vez mais vão ter que imprimir por conta do salvamento que vai ser necessário quando essa crise acontecer. Eu acredito que uma recessão está se instalando, a gente pode ter uma crise financeira se instalando também, é uma hipótese, é uma tese, não quer dizer que vai acontecer, mas é muito provável.
E aí, assim como 2008, vai precisar acontecer salvamentos. E é aí que talvez o volume, né, o custo desses salvamentos sejam trilhões e mais trilhões de dólares na economia. E esse inundamento de dólares vai fazer o dólar perder valor. Essa que é a grande jogada. E aí, como é que a gente se protege disso? Acredito que os metais e as criptomoedas. Acredito que depois da crise, antes a gente vai ter um flight to quality, que a galera vai pro dólar. E quando a galera se ligar que vai precisar imprimir muitos dólares, é aí que a galera vai falar, eu vou cair fora disso aqui, porque isso aqui vai perder valor. Eu não quero segurar essa batata quente na minha mão, não. E aí a galera vai pros metais, a galera vai pros ativos que são finitos, e a galera vai também para as criptomoedas de bons fundamentos, né? E eu acredito que aqui para os metais, pessoal, a prata, ela vai ser uma boa alternativa. E agora nós temos aqui um novo parceiro, que é a Morgantes Metais, do meu amigo Avelino Morgante, que justamente traz a oportunidade do investimento em prata. Então você que quer comprar prata física, para justamente ter uma reserva de valor, o ouro é uma reserva de valor, e quando ocorre uma bull run do ouro, a prata tende a disparar mais. A prata é como se fosse uma altcoin e o ouro fosse o Bitcoin. Então, nos momentos que ocorre uma bull run do ouro, principalmente quando o Fed volta a estimular a economia, que o ouro se valoriza, a prata se valoriza mais. E aí você ter uma prata física aí pode ser uma boa. A prata física, pessoal, você pode comprar no site do Avelino, certo? Para investimento, né, uma prata pura de 999 de pureza. A compras acima de 2 quilos, você tem frete grátis para todo o Brasil e ganha uma balança de precisão também. Prata, acima, né, de 2 gramas a barra, você já tem a prata certificada, certo? E além das pratas aqui para investimento, né, as pratas em barra, você também tem as joias aqui no site da Morgantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer todos os produtos deles. Mas às vezes, Gabriel, eu não quero investir em prata, eu quero presentear alguém, ou eu vou pedir alguém em namoro, eu vou me casar, sei lá, você quer comprar uma aliança, vai ter aqui no site da Morgantes também, tem essa parte de joias, tá? Então confere aqui no link da descrição o site da Morgantes. Usando o cupom PELISSARO na hora de fechar sua compra, tu ganha 5% de desconto. E a prata, claro, é um ativo que eu acredito que vai se valorizar quando os Estados Unidos voltarem a estimular a economia. Os metais de maneira geral, ouro, prata e também as criptomoedas, eu acredito que vão ser as beneficiadas, né, desse movimento quando o dólar perder valor. E agora, acredito que a prata sim está num bom preço, o ouro deu uma boa subida já, mas a prata está a um bom preço e é muito legal essa parceria aí do Avelino, que ele traz a prata física. Você pode comprar a prata física e aí envia na sua casa com seguro, tudo bonitinho, né, no frete, para você ter a prata física. Por quê? Porque a gente vai falar sobre os contratos de prata mais além, sobre a alavancagem dos contratos de prata. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas olha só, os papéis de prata tem uma alavancagem de 308 para 1. Por que eu estou trazendo a oportunidade de vocês investirem em prata física? Porque os contratos de prata na bolsa, eles são muito alavancados e talvez se as pessoas forem liquidar e querer essa prata física na casa delas, talvez não tenha prata para todo mundo. Porque a alavancagem da prata é 308 para 1. Por isso que a prata física pode ser uma boa. Tanto nas joias, né, quanto para investimento, que é a barra física. Confere aqui o site do Avelino, Morgantes Metais, link aqui na descrição, e cupom de 5% de desconto para você comprar sua prata, hein? Pelissaro. Todas as informações estão aqui na descrição. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Um forte abraço, deixa seu like aqui embaixo. Tchau, tchau.